Fala galera, tudo bem? A gente está aqui para a gravação de mais um episódio de A Fórmula Podcast. O podcast da casa aqui da Fórmula Digital, diretamente dos nossos estúdios aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Você que não conhece aí, acessa aí o site da Fórmula Digital, acessa o nosso Instagram, conhece aqui. A gente tem toda a estrutura para o seu audiovisual. Somos experts nisso. E a gente está aqui, que esse é o podcast da casa, o podcast que fala sobre marketing, comunicação, tendências, negócios. O podcast que é a cara da Fórmula Digital, essa conexão. E hoje é um episódio mais especial ainda, porque hoje ele está literalmente com a alma da Fórmula Digital, que é o quê? Conectar pessoas, conectar negócios. Eu tô aqui, vou introduzir meus convidados, eu tô aqui com o Felipe, com a Karen e com a Amanda. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre eles, o que eles fazem, e vamos começar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje a gente vai fazer um programa um pouquinho maior, porque a gente tem muito conteúdo aqui. Tudo bem, Karen? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz, não conhecia a Fórmula Digital ainda pessoalmente, então... e realmente, gente, é um estúdio sensacional, vocês precisam conhecer. Venham aqui para o centro de Porto Alegre para conhecer esse espaço. Obrigado. É um prazer, tá, Vinícius? Felipe, tudo bom, Felipe? Tudo bem, muito boa tarde. É segunda vez aqui na casa, é uma honra e sempre bem tratado aqui, diga-se de passagem. Melhor do que vir em gostar é voltar. É voltar, com certeza. Show. Amanda, tudo bom? Tudo bem, prazer. É um prazer estar aqui de novo. A gente já veio mais uma vez, que nem o Felipe falou. É a segunda vez que a gente faz um podcast e agora tá realmente dentro de um assunto que a gente ama falar, então acho que vai ser... Show de bola. Vai ser muito bom. Vocês que estão assistindo já preparem as próximas horas aí, que lá vem. Karen, primeiro podcast ou não? Não. Tá, já tô mais Já encaminhada tá mais... Né, já tem uma experiência. Ótimo, tranquilo. Então vai fluir, que é uma beleza. Bom, eu vou começar como eu sempre começo, eu quero saber de vocês, vou começar pela Karen aqui então. Karen, o que na tua vida, para posicionar aí para situar quem tá nos assistindo, o que na tua vida foi relevante para tu tomar as decisões e fazer as escolhas que te direcionaram para fazer o que tu faz hoje? Para fazer o que profissionalmente é o teu propósito, é o teu negócio, é o teu core. Conta um pouquinho para nós. Olha, eu sempre acho muito difícil, né? Porque às vezes a gente toma decisões nas nossas vidas porque a gente passa por algum momento de sofrimento, algum momento mais complicado, algum momento que a gente resolve tomar decisões para mudar aquilo que não está incomodando, que está incomodando, né? Então, eu durante a minha trajetória aí, eu já trabalho há 11 anos com marketing digital, dou aula em universidade, trabalho com comunicação digital, planejamento estratégico e tudo mais. E ao longo desses anos, eu me encontrei muito nessa parte de dar aula, né? Gosto muito disso, dou aula, como eu falei, há 11 anos, dou curso, mentoria, enfim, trabalho com isso. Mas teve um momento que eu percebi que eu precisava mostrar para os outros o que eu fazia. Porque eu trabalhava com isso, mostrava para os outros, prestava consultoria para marcas e tudo mais, mas eu não fazia isso para mim mesma, né? Então eu decidi que... O famoso Casa de Ferreiro espetáculo. Exatamente. Eu tô me identificando. E aí, a história é igual, né? E aí, na verdade, há mais ou menos uns 2 anos eu tive uma virada de chave na minha vida pessoal, que fez com que eu simplesmente abandonasse julgamentos, pré-julgamentos e tudo mais. Eu resolvi me expor e mostrar o meu serviço, o meu trabalho, o que eu faço. E a Karen como ela realmente é, né? Então, muitas vezes, a partir de julgamentos, a gente acaba se fechando, a gente acaba não dando voz à nossa própria voz. E a partir disso, quando eu quebrei essa barreira que eu tinha, eu consegui mostrar a Karen que realmente estava ali escondida, né? E a partir disso que eu comecei a trabalhar com mais foco ainda em marketing digital, com a minha empresa, trabalhando com empresas, outras empresas, pessoas físicas, jurídicas e assim por diante. Poxa, legal. Eu não sei qual é essa virada de chave, mas no início da tua narrativa tu falou, às vezes um sofrimento, enfim. Daqui a pouco alguma coisa que a pessoa passa pessoal e que durante essa tempestade, digamos assim, emocional, por quê? A pergunta que a pessoa se faz, né? Por quê? Por que isso? Mas por quê? E lá, daqui a pouco, lá adiante, esse olhar para trás, ele traz uma nova informação, do tipo assim, se não fosse isso... Nada teria acontecido. Exatamente. Exato. E é isso que eu penso, assim. Todos nós sofremos julgamentos, né?
nossos próprios julgamentos, pré-julgamentos e julgamentos Geralmente os mais severos, né? São. Os nossos. Mas quando alguém chega pra ti e fala, olha, tu não é capaz disso, ou existem pessoas melhores, ou o mercado é muito cheio já dessa área, por que tu vai investir nisso? A gente acredita muitas vezes nas pessoas, né? E não se dá valor. Então, no momento que eu fiz essa virada de chave na minha vida, eu percebi que eu era capaz de fazer. Porque eu fazia para os outros, por que eu não podia fazer para mim, mostrar para os outros e conseguir mais clientes e ajudar outras mulheres, né? Então foi a partir daí que eu fiz essa virada. Show de bola. E falando em mulheres, ladies first, Felipe, depois vou para ti, Claro. tá? Amanda, te faço a mesma pergunta. Quero saber um pouco da tua trajetória profissional e pessoal, porque querendo ou não, né, o que a gente é como profissional é um reflexo da nossa vida pessoal. Um pouco de coisas relevantes que te fizeram tomar decisões para Amanda trabalhar com o que ela trabalha hoje. Conta um pouquinho para nós. É legal porque escutando ela, a gente acaba se identificando em algumas coisas. O ser humano é muito engraçado, né? Porque acho que todo mundo passa por fases muito similares, seja no marketing ou qualquer outra carreira. E a minha grande questão é porque eu comecei numa área completamente diferente. Eu comecei no direito, trabalhei 10 anos na área jurídica. Então eu era extremamente engessada. Qual a especialidade? Desculpa, era direito penal. Penal. Então, eu sempre gostei de escrever, desde criança, sabe? Então, eu me lembro quando eu era criança, eu falava, vou fazer jornalismo. Minha mãe, não, isso não dá dinheiro. Aí, tu cresce e tal. Tem Com essa crença. Né, com essa crença. Gente, eu sou jornalista. Que vai não sendo é plantado. Cuidado. Não, é porque eu adoro, sempre gostei de escrever histórias. Então, minha mãe, não, vai fazer algo que dê dinheiro. Aí aconteceu minha vida, fui pro direito. O direito dá dinheiro, né? E aí fiquei 10 anos no direito, só que aquilo não me preenchia de alguma forma, sabe? Parecia que eu tava vivendo muito mais as expectativas da minha mãe do que as minhas próprias expectativas. O que eu quero pra mim? O que faz sentido pra mim? Porque isso não tá me preenchendo. Eu vou ficar a vida inteira numa sala presa, fazendo uma coisa que eu não gosto. Qual é o sentido disso, sabe? E aí veio a pandemia, a gente tava recém se conhecendo, aí veio a pandemia. E na pandemia a gente teve um tempo, querendo ou não, pra ficar em casa, né? Então Um tempo sobrou forçado em de tese. reflexão. Que em tese exatamente. era a quarentena, né? 40 dias na nossa cabeça. Nossa cabeça Sim. é terminar em pouco tempo, né? Mas Pra aquele- mim era 2 semanas. É massa. todo doce mundo. ilusão. Não, depois volta tudo igual, Sim. né? Quem dera. E aí, nesse tempo que daí a gente foi obrigado a parar... Só pra eu entender, início da pandemia, advogada, Tava no Amanda. direito ainda. Isso, aham. E aí veio a pandemia e eu comecei a refletir sobre a minha vida de verdade. Eu falei, cara, que não faz sentido isso. Tinha uma amiga minha que morava em Portugal, daí eu vou largar tudo, vou pra Portugal, vou começar minha vida lá. Bem louca. Aí enquanto isso, o que eu vou fazer lá? Eu não sei, vou fazer unhas. Aí fiz um curso de unhas, eu ia começar tudo do zero. Eu sou meio maluca, né? Aí fiz um curso de unhas, aí eu gostei, tá maravilhoso, beleza. Aí veio a pandemia, o que eu faço agora? Cara, eu vou aprender a mexer no Instagram, pra eu conseguir, sei lá, fazer um trabalho de unhas aqui no Brasil, ainda divulgar no Instagram, criar um portfólio, chegar em Portugal com tudo pronto e vou trabalhar com isso lá. Ó, mas Vou já largar. tava tudo Não, tudo planejado na minha desenhado cabeça. já. aham, Eu já tudo. pensei na tua bio, faço suas unhas e livro você da cadeia. Mais ou menos. Tudo a ver, né? Então tava tudo esquematizado na minha vida. O que mudou o curso de tudo foi justamente a pandemia, porque daí fechou tudo. Não Ah, tá, vai pra esse Portugal. planejamento foi Um antes pouquinho antes, exato. Ah, tá, já ali Tava já tudo tava um maravilhoso, eu não incômodo. conhecia ele ainda, Tá. eu tava solteira. Não conhecia, tava tudo maravilhoso. Não, Depois, só pra É. deixar claro que depois ficou mais maravilhoso, né? Não, vamos, hoje eu não, é. Depois só melhora. Porque sabe o que tu falou? Que tem coisas que acontecem que a gente não compreende no momento, Na mas lá hora, na frente a exato. gente vai compreender. Hoje Exato. eu agradeço tudo que aconteceu, aconteceu. sabe? É claro que a pandemia foi um período terrível, Sim. mas pra mim serviu como uma grande reflexão. E aí quando eu vi, meus planos todos, nada deu certo, foi tudo por água abaixo, tá tudo fechado, não tem como ir pra Portugal, não tem emprego, não tem nada, meu Deus, o que eu faço? E eu já tinha pedido pra sair do meu trabalho. Então eu ia ficar sem emprego. Basicamente Eu isso. já estava cumprindo o aviso. Já tava cumprindo. Isso, exato. Caramba. Então, eu pensei. Aí eu comecei a estudar Instagram na época. E quando eu comecei a estudar Instagram, lá no início eu sempre gostei, aí Amanda pessoalmente, sempre gostei muito de ser humano, da mente humana. Eu sempre gostei, por hobby, de estudar a mente humana. E aí eu pensei, aí eu comecei, mas o que eu faço dentro do Instagram? Aí lá no início eu já entrei em contato com branding, com criação de marca, junto com uma comunicação arquetípica. Foi lá no início eu já me interessei muito por estudar arquétipos e simbologias e trazer isso para dentro da marca. E isso Mas isso, vou te Pode ir, interromper, não, desculpa, pode, claro. porque eu acho legal trazer. Isso
Porque esse assunto que tu tá dizendo que gostava é um assunto que é perfeitamente utilizável na tua profissão 100%. anterior, né? 100%. Pô, o advogada penal 100%. que entende de arquétipos, que entende de mente ser humano. humana, que tem que estar ali defendendo alguém perante um promotor, perante um juiz, perante um júri. E a tese. Exatamente. Sim. Então já era algo. Já me ajudava, não. Já era algo presente na tua vida. Sim. Eu posso dizer que o direito ele me trouxe muitas habilidades. Perfeito. Com certeza. Perfeito, Eu consegui trazer. Acho legal quem muitas tá assistindo habilidades. entender isso, porque, Isso, né? não, Como muito. eu sempre A falo, escrita, nada é por acaso. Exatamente isso. Porque por mais que o direito não me preenchesse, eu desenvolvi muita habilidade de leitura, de criar narrativas, de criar teses, então eu consegui trabalhar minha mente para isso muito bem. Perfeito. O que me ajuda hoje, com Sim. certeza. E aí eu comecei a estudar tudo isso e a gente começou a estudar juntos aí e fomos entrando nesse mundo, fui entendendo o que é marca, o que é posicionamento, o que é arquétipo, o que é simbologia. E chegamos onde estamos hoje. Claro que no início foi meio conturbado, né? Mas enfim, as histórias a gente não começou já Deslanchando. bombando, Sim. obviamente, né? A gente foi aprendendo nos erros e nos acertos e a gente foi se reinventando. Com cada decisão errada a gente ia melhorando, evoluindo, até que a gente chegou onde a gente está hoje. Ótimo. Felipe. O bom é que a Amanda já contou boa Toda parte da história. nossa Contou uma história. parte, exatamente. Mas ela foi Sobre elegante, ótimo. ela deixou ali uma bolinha quicando que tu vai chutar Mas agora. a melhor parte, desculpa interromper, né? Mas a melhor parte é que ela disse que só melhorou depois que tu chegou. Exatamente. Minha vida se verdade. transformou depois disso. Olha Nossa senhora. Felipe... Editor, corta essa parte, ficou boa. Meu Deus, separa esse corte pra Separa esse postar lá. corte, ficou bom. Felipe, Mas vamos lá. tua vida pré-Amanda, profissional e pessoal, que te levou a conhecer a Amanda e, Perfeito. enfim, e ao negócio de vocês hoje. Vamos lá. Vamos Bem lá. que hoje a gente tem tempo, né? Temos, Vamos vai lá. tranquilo. Pegando esse gancho que tu falou que nada é por acaso, eu concordo perfeitamente. Ouvindo a história de cada um, eu tenho absoluta certeza de que realmente é assim para todo mundo. Porque eu vivia no meu mundo comum eu vim das vendas, né? Vim do mercado imobiliário, então sempre me considero que eu sempre fui um bom vendedor. Porém, sempre insatisfeito dos locais que eu trabalhava, nada fazia sentido, sempre culpando o universo, né? Porque nada me preenchia, né? Então, antes de conhecer a Amanda, eu estava na minha vida comum e insatisfeito e via uns cursos de digital, mas sempre me faltava ação, né? Um dia eu vou fazer, né? Sim, faltava iniciativa. Faltava iniciativa, faltava o principal, que era ação. Então eu tinha um plano de morar fora do país antes de conhecer a Amanda. Queria morar na Austrália, um amigo meu tinha ido antes, uns meses antes. Se não vem a pandemia, tu vai pra Austrália, vai pra Portugal, aí Nunca mesmo que ia vocês ser. nunca iam se cruzar. Nunca. Parece que foi obra do... Parece que era pra ser, sabe? Exatamente. E eu lembro que, nossa, tudo pronto, né? Pra ir morar lá. Lá eu vou me achar. Lá eu vou começar o meu projeto. E nesse tempo de preparação para a viagem, né? Eu lembro que em fevereiro, por ali, eu conheci a Amanda. E só que eu já tava com planos de ir embora. Posso perguntar como é que vocês se conheceram? Numa festa. Uma festa. Se conheceram num local improvável, na verdade, né? Foi. A gente sabe que é 1% de chance disso acontecer. Oi? Por que um local improvável, assim? Porque Festa. o pessoal geralmente vai pra curtição, né? Não quer nada com nada, né? Na teoria, mas... A gente não queria nada com nada em relação a relacionamento também. Exatamente. Porque eles iam viajar, né? Exato. Sim, porque eles estavam indo pra Austrália e lá pra Portugal, né? Esse é o tempero secreto, né? E como eu queria viajar, já tava com planos, né? A Amanda também queria viajar pro país dela, pro país que eu queria, né? Que era a Austrália, e a Amanda ia pra Portugal. Não tinha um interesse, né? De continuar, de ter um casamento, de ter algo sério. Então era, vamos se curtir, né? E aí então veio a pandemia, né? Veio a triste notícia da pandemia e a gente se viu obrigado a estudar algo, né? A fazer algo em casa, a buscar algo profissional que fizesse sentido para nós, porque a gente tinha tempo para isso, né? Se a minha desculpa antes era que eu não tinha tempo, porque eu tinha um trabalho das 9 às 6, agora eu tinha um tempo para estudar. E eu lembro que a Amanda sempre me puxou e sempre me falou verdades que hoje eu vejo que fazem sentido e sempre fez, que é, cara, tu tem que agir, tu tem que fazer algo pelo que tu quer, não adianta tu fazer curso e ficar namorando o digital e não fazer nada. Sim, ficar esperando. E aquilo lá foi um balde de água fria na época, né? E aí a gente começou a estudar, realmente, né? Agora eu tenho alguém junto comigo e eu não é só por mim que eu tô nessa, agora eu tenho que fazer por nós, né? Porque eu sempre, desde o início, eu tava realmente gostando dela e para levar adiante isso, eu tinha que buscar me profissionalizar e fazer algo que eu gostasse, né? Sim. Então, a pandemia ajudou
por isso, porque a gente tinha tempo para estudar, a gente começou a pegar junto, desde o início a gente pegou junto. Para nós foi igual o branding, a gente se apaixonou de cara e mergulhamos nessa por ter trabalhado com vendas há muito tempo. Eu sempre tive um bom networking, então isso ajudou muito. A gente nunca faltou cliente. O nosso primeiro cliente... Que é a parte mais difícil de se começar um novo projeto, os clientes. Né? Então, o início, que a gente tinha? A gente não tinha know-how, a gente não tinha capital. Se alguém me perguntar hoje, eu não indico fazer o que eu fiz, mas deu certo. Não, mas só um adendo. Nessa época, já era certo que eu ia sair do meu trabalho, só que ele ainda tinha um trabalho normal dele, fixo, formal. Aí um dia ele chegou a me demitir também. Eu como assim? Seguiu o teu exemplo. Demissão no meio da pandemia ou foi pré? No meio. A pandemia estourou em março, mas em ele agosto. só me O que era o meu pensamento? Não, tô Felipe, pronto. quando ele resolveu agir, Eu tenho uma indicação de um cliente, eu vou me demitir. Né? Eu vou trabalhar com branding. Eu surtei. Só que era loucura, imagina tu se demitir com um cliente. E eu não, vou me demitir, Amanda, não faz isso, não, me demitir. Confiei 100%, por isso que eu digo, não façam isso. Deu certo. Pra quem não tinha iniciativa e atitude, ali ali foi do nada. Ali foi a virada. Exatamente, ali foi a virada. Me ligou, amor, me demiti, amor. Como assim tu te demitiu? Confiei cegamente, né? Mas a gente tem um cliente. De março até agosto foi imersão. Foi estudo, imersão. Foi desafiador porque... Hoje, né, eu acho que Sim, não, claro, mas eu digo ainda não tinha sido colocado... Foi desafiador. Pra rodar, digamos assim. Estava só estudo, ajustes. Só eu e a Amanda que acreditava, a família meio que não entendia, tipo... Sabe aquela coisa de o pessoal abria a porta do meu quarto, ô Felipe, vai lá no mercado comprar um não sei o que pra mim. Sabe? De tipo, o cara não tá trabalhando, o cara tá jogando joguinho ali, não sei o que. Tá na frente do computador. Tá na frente do computador. Então foi um processo difícil o início. Enfim, pedi lá as contas, fiz a rescisão do meu emprego, gastei tudo na época, né, confiando que eu tinha um cliente, mas deu certo. Eu vejo que esse risco, a pressão, o queimar pontes, né, acredito muito que tu tem que queimar pontes na tua vida. Foi um combustível. Foi o que fez acerto. Talvez se eu tivesse mais tranquilo, mais sossegado, mais confortável, eu não teria agido tanto e ter feito dar certo. Eu teria te dedicado tanto. Exatamente. Então, eu acho que existe na vida, existem pontos de inflexões que tu tem que agir, tem que tomar decisões importantes e não seguir na mesma. Porque se tu seguir na mesma e ter medo de tomar decisões cruciais, tu vai seguir na mediocridade, tu vai seguir a média. Então, eu acredito muito nisso. Claro, decisões responsáveis na medida do possível, mas mas eu acredito muito nisso. Claro. E sempre deu certo. Decisões baseadas no risco, porém necessárias para crescer. Para ter acontecido. Legal, vou aproveitar então, né, depois eu passo essa pergunta para Karen, mas vou perguntar aqui vocês, para a gente não perder o fim da meada. O que vocês fazem hoje juntos, então? O que vocês prepararam e estudaram? Qual é o core de vocês hoje? Assim? Porque já deu para ver que a paixão está no olho. Ambos, a gente se apaixonou pela mesma coisa, nos apaixonamos por... Não, já deu pra ver. Nos apaixonamos por branding, foi ao mesmo tempo, se apaixonaram por branding e entre vocês, né? Ao mesmo tempo, então vivemos ali um momento de amor puro, tanto profissional quanto pessoal. O que saiu desse momento de planejamento, assim, com propósito, com vontade, com amor? Conta pra gente. Perfeito. Então, nós trabalhamos com branding, né, mais especificamente com marca pessoal. Nós criamos marcas com personalidade, que traga autoridade para as pessoas, né? A gente resolveu focar em marca pessoal porque a gente entende que é possível criar marcas e as pessoas terem negócios com personalidade, porque hoje o mundo está muito igual, né? A gente vê aí negócios extremamente iguais, todo mundo virou criador de conteúdo. Mais do mesmo. Então a gente acredita que marcas possibilitam que tu te diferencie nesse mar de pessoas e de opções que existe no mercado, né? Uma outra coisa também que pra mim faz muito sentido quando a gente trabalha com posicionamento, né? O que eu vejo hoje, acho que talvez porque pela minha história e hoje eu consigo conectar na história das pessoas e pela experiência que eu tenho com os nossos clientes. Muitos clientes, eles têm dificuldade de expressar quem eles realmente são pro mundo. É muito embaralhado, talvez, na mente deles. Tá, mas quem que eu sou?
Aí tu tá, vou fazer conteúdos pro Instagram, vou botar minha marca no mundo, né? Mas o que eu falo? O que eu faço? Quem eu sou? No que eu sou boa? Será que eu realmente sou boa? Qual é o meu valor? As pessoas têm muito essa dificuldade, sabe? De olhar pra si mesmo e entender isso. Então, é muito legal porque quando a gente faz isso, a gente consegue mostrar pro cliente que a história dele é importante, que a história dele é interessante de ser mostrada pro mundo, que ele tem sim muita coisa para agregar na vida das outras pessoas através do conhecimento dele. E o mais legal é que o próprio cliente, ele toma posse da sua própria história e ele mesmo entende que ele realmente é bom naquilo, ele realmente entende que, eu realmente tenho essas habilidades. E aí ele se encoraja também de mostrar quem ele verdadeiramente é pro mundo de uma forma mais verdadeira e sem tanto medo do julgamento. Porque quando a gente cria um posicionamento, a gente consegue também mostrar para o cliente que o julgamento não vai abalar ele tanto assim. Essas são as tuas características, essas são tuas habilidades, tu é bom nisso, tua história é essa, tua história te trouxe até aqui, te transformou em quem tu é. Então, dane-se, eu vou falar uma palavra aqui, né? Mas dane-se o que os outros... Tá tudo liberado. Dane-se o que não vão vai ter falar. pi depois. Então... É pra falar mesmo. Dane-se o que vão falar de ti, dane-se se vão te criticar, entende? Toma posse da tua história, tu é bom nisso, não leve em consideração as críticas, porque a internet é o que mais tem isso, né? Então não leva isso em consideração, te apropria daquilo que tu realmente é e mostra isso pro mundo com toda a tua potencialidade. E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tenta trazer hoje pros nossos clientes. E isso é que realmente me preenche. E aí por isso que entra meu conhecimento que eu fui estudar sobre a mente humana, para entender o ser humano de verdade. Show basicamente. de bola. Já bolei aqui umas 3, 4 perguntas que eu vou fazer em seguida para jogar uma fogueirinha aí que vai ser bacana. Kari, vamos lá, sua vez. O que tu faz hoje? Olha que loucura, né? Porque eu faço tanta coisa, mas tanta coisa, gente, que é surreal. Eu nem sei como é que eu consigo viver num dia de 24 horas. A verdade é essa, né? A gestão de tempo. Mas o que eu faço hoje, né, gente? Eu sou professora universitária. Além de ser professora universitária que trabalha com marketing digital, eu tenho uma empresa minha, na qual eu trabalho com consultoria e com gestão de marcas para as outras pessoas físicas, jurídicas e tudo mais. Além disso, eu tenho um projeto que sabe aquele projeto que a gente ama, que a gente tem assim no fundo do coração? Eu tenho um projeto que é para ajudar mulheres empreendedoras a se desenvolverem no digital. Então, o meu core, se eu posso falar isso, eu posso dizer que eu quero transformar e eu transformo os negócios das pessoas no maior sucesso que elas podem ter através do digital. E como que eu faço isso? De diversas formas, através de mentoria, através de uma estratégia que eu tenho, que é com foco em tudo que eu já estudei, né, que eu trabalho e tudo mais, para que essas mulheres consigam fazer exatamente o que a Amanda falou, né, que elas consigam esquecer, muitas vezes, o que as pessoas estão falando sobre elas, deixar o medo de lado, porque o medo realmente é um empecilho e a gente sabe disso. E fazer com que elas consigam mostrar a melhor versão que elas têm delas mesmas. E não só delas, né, mas do produto que elas têm, do serviço que elas têm a oferecer. Então, hoje eu trabalho nessas vertentes aí. Trabalho com professora universitária. Além disso, eu trabalho dando cursos, palestras, mentorias por aí. Tenho esse projeto específico para mulheres empreendedoras. E trabalho com consultoria, estratégia, planejamento estratégico de marca para pessoas físicas e jurídicas. Perfeito, olha, temos... Bom, hoje a gente tem assunto bastante, eu já vi que os cores aí se entrelaçam, né? Então vai ser ótimo porque eu vou lançar na mesa as perguntas e aí a gente vai longe, vai conversando, vai longe. Eu vou começar assim, foi muito falado aqui até agora nessa introdução sobre branding, sobre marca. Eu quero saber a opinião agora, tá? Opinião de vocês, pessoal, logicamente profissional, com as experiências que vocês já vivenciaram, enfim, e o que já estudaram sobre esse assunto. Qual o peso no sucesso de um negócio, única e exclusivamente da marca? Vamos esquecer o produto ou serviço oferecido. Eu quero saber até que ponto pode influenciar no negócio, ou que peso tem, na opinião de vocês, uma marca bem construída, uma estrutura, uma narrativa bem construída. Vou trazer
para a pergunta aqui, a gente estava no Conedi, teve Conedi, enfim, da AGE, teve a palestra do Caíto Maia, né, do Chili Beans. do Chili Beans, e ele, cara, o foco da palestra dele foi assim, marca que não contar história, que não tiver narrativa, tem prazo de validade. É isso aí. Ele nem entrou no core de produto ou serviço. Então a minha pergunta é essa, que peso tem? Assim, dá para se pensar nisso primeiro, porque realmente tem uma influência muito foda. Depois a gente pensa em estruturar melhor produto e serviço ou não? Também não é assim. A gente dá importância para a marca, mas ela isolado não pode ser pensada. É perda de tempo. E aí, quem começa? Eu acredito que pensar em marca, inicialmente, né, no início de um negócio, é extremamente importante, porque é como se fosse um navio em alto mar, né? Se tu for mudar a rota depois, vai dar, pensa o navio dando uma volta, vai dar um trabalho gigantesco depois se tu fizer resolver começar o teu negócio pensando apenas na venda, apenas em performance. Depois, se tu for fazer um trabalho de marca depois, vai dar muito mais trabalho. Então, o que eu indico é começar pela marca e pensar a marca como um modelo de negócio. Porque eu creio que as pessoas ainda não têm muito conhecimento e a consciência da marca como um modelo de negócio. Entendem apenas como uma parte como ali, uma identidade visual, né? Vou fazer um rebranding, mas a gente entende como um modelo de negócio. Né? A marca possibilita que tu guie todas as tomadas de decisões do teu negócio para o resto da vida. Então, até linkando com a nossa história, quando a gente trabalha 3 anos com marca, né? E no início a gente começou pensando em vender, pensando em pagar os boletos. Dinheiro. Né? E a gente percebeu que no meio do caminho a gente estava pegando qualquer cliente e as pessoas nem entendiam o que era branding. Os clientes que a gente pegava queriam vender, cara, eu quero que o anúncio, que dê lead, que dê venda, e a gente estava vendendo para a pessoa errada. A gente estava, não, mas pensa a longo prazo, pensa na tua marca, no teu negócio. Quando a gente se posicionou e pensou na marca, a gente conseguiu chegar no cliente certo, né? No cliente que dá valor à marca, no cliente que acredita no longo prazo e não apenas no número, não apenas no lead, e conseguiu chegar no high ticket, né? No ticket alto, né? Hoje a gente faz trabalhos a partir de R$10 mil, porque a gente se posicionou e chegou no cliente certo. Então, é importante no início tu já fazer esse trabalho de marca para ter um posicionamento e saber, eu quero trabalhar com esse público, né? Eu quero falar sobre esse assunto. Porque... E daí, a partir disso, tu pensa como e a partir tu disso, posiciona pra isso. Exato. Né? Porque senão tu fala com todo mundo, senão tu não sabe o que tu posta, né? Fica uma comunicação esquizofrênica, né? Cada dia tu fala de uma coisa. Então, é como se fosse uma bússola. Eu acho que tu tem que, no início, pensar na marca, porque depois tudo se alinha. Tudo é importante. A performance, o anúncio, o conteúdo. Mas a marca guia tudo. Então, se tu for fazer depois, é um retrabalho. E assim, né, gente, pessoas compram de pessoas. É simples. Parece tão simples e as pessoas às vezes não se dão conta disso. Pessoas compram de pessoas e redes sociais são baseadas em relacionamentos. E relacionamentos só acontecem quando há uma narrativa. Exatamente. Se não há narrativa, é muito difícil converter em vendas. Então, a gente vê muitas vezes clientes querendo vender. É óbvio que o cliente vai querer vender. Faz parte. Sim. Eu quero vender. Todos nós queremos vender de alguma forma. Claro. Vocês querem vender os serviços de vocês. Os nossos clientes querem vender os produtos que eles têm, os infoprodutos e assim por diante. É óbvio. A questão é... Hoje a gente tem que trabalhar com marketing de relacionamento. E marketing de relacionamento é baseado na troca de experiências, na troca de skills que existem ali entre aquelas pessoas que estão consumindo e as outras que estão oferecendo. Então aqui a gente tem que pensar sempre nessa ideia de como gerar credibilidade, né, para aquela marca. Como que aquela marca vai ser autoridade. No momento que ela for a autoridade, isso vai converter em vendas de certa forma. Isso vai chegar onde o cliente quer chegar. Mas a construção de uma marca com autoridade, com credibilidade, é o que vai fazer com que as pessoas acreditem nela, sigam ela, curtam aquela narrativa, comentem, participem daquela narrativa. Tudo isso é experiência, e a experiência é o que vende. Eu sempre brinco, assim, quando a gente vai num restaurante pela primeira vez, a gente pode ter
várias referências do restaurante. Mas se a gente pegar a mesa que fica embaixo da caixa de som, a gente vai odiar a experiência, porque a experiência vai ser ruim. Então, não adianta ser um excelente restaurante se tem uma mesa que fica embaixo de uma caixa de som e que traz uma experiência negativa para o cliente. Então, eu vou levar aquele meu posicionamento, né, para outras pessoas também. Então, é isso, né? Desde o início, tentar traçar uma autoridade de marca. Fazer com que as pessoas entendam aquilo e sigam aquela narrativa. E aí, depois, o fluxo só vai. Perfeito. Extraindo um pouco da resposta que vocês deram, né, do Felipe que começou. Primeiro que eu entendi... Na tua história ali, tu falaste, porque daí no começo a gente pegou vários clientes e não entendiam, e aí depois a gente, aí tu botou teu core à prova, porque daí tu fez pra tua marca o serviço que tu oferece. E aí eu entendi quando a Amanda falou lá no início que vocês aprenderam com erros, né? Com certeza. Com certeza. Aí eu linkei com isso, na hora que falou, eu pensei, tá aí, a Amanda falou que aprenderam com erros, foi isso, né? Porque certeza. pegaram qualquer tipo de cliente. Por quê? Porque vocês muito provavelmente não tinham esmiuçado esse branding de vocês para saber. E com isso, eu acho que a tua resposta, ela disse o seguinte, me corrija se eu estiver errado, porque eu perguntei do peso, né? Eu acho que, pelo que eu entendi, o peso da marca, e eu concordo logicamente, ele tem mais a ver, ele tem mais peso na gestão a ser feita a partir da concepção dessa marca, né, do que propriamente no produto ou serviço. Porque essa gestão vai te direcionar por quê? Para quem tu quer vender e, logicamente, o que tu quer vender, que experiência tu quer causar, como a Karen falou. Porque eu sempre digo, essa frase da Karen, aqui no Fórmula Podcast sempre vem, pessoas compram de pessoas. Fato. Tem que personificar marcas. E eu sempre digo assim, se eu vou num lugar, onde um restaurante, que ela deu um exemplo, onde a comida é média e o atendimento é top, eu volto. 1000 vezes. Se eu for num lugar onde a comida é top e o atendimento é médio... Nunca mais. E ainda espalha dizendo que é ruim. Exatamente. Cara, fui lá, tava bom a comida indiana, mas, cara... O atendimento péssimo. A experiência não foi legal. Então, esse branding... quem que a gente quer que o cara chegue aqui e tenha uma experiência top... Tem que estar nessa concepção inicial. Isso. É isso que eu entendi. Isso aí. E o que vai guiar a experiência que eu quero criar para o meu cliente é eu entender como que eu quero me posicionar na mente do meu cliente. Então, se eu quero que o meu cliente tenha uma percepção do meu negócio, ou de mim, que sou uma marca pessoal, por exemplo, eu quero que ele tenha uma sensação de exclusividade, de elegância, de acolhimento. Ok, a partir do momento que eu sei disso, eu vou trabalhar a minha comunicação toda, inclusive a minha narrativa, para que ele tenha essa percepção intencional que eu quero provocar nele. E uma vez que isso acontece, ele te posiciona na mente dele. O posicionamento, ele acontece o tempo inteiro. O meu relacionamento contigo agora, eu estou te posicionando na minha mente de alguma forma. Se tu não sabe como que tu quer te posicionar, eu vou fazer isso por ti na minha mente. Se eu fizer isso errado... vai ser muito mais difícil para ti conseguir reverter e tentar te posicionar de uma outra forma, porque já aconteceu. E uma coisa bem legal que a gente fala, e o posicionamento começa na imagem, porque as pessoas primeiro se conectam, a comunicação ela é verbal e não verbal, né? A comunicação ela começa primeiro imageticamente falando e depois vai para as outras formas de comunicação. Então até a forma como eu penso, a roupa que eu vou usar se eu for uma marca pessoal, ou se eu tenho um local, as cores que eu vou utilizar no local, o que vai ter, como que vai estar disposta as mesas ali, como que eu quero que ele sinta toda a experiência. Tudo isso, a marca, né, ou a criação de um posicionamento é que vai influenciar. Se eu não pensar nisso no início, todo mundo que frequentar o meu restaurante vai posicionar o meu restaurante da forma que eles entenderem, entendeu? E aí pode ser que depois para reverter isso seja muito mais difícil. E uma vez que tu cria uma reputação errada do teu negócio ou de ti mesmo, olha, depois aí tu vai precisar de muita grana para conseguir reverter aquilo. Tempo, exatamente. Investimento, enfim, exatamente. É complicado. E a reputação é muito além do serviço de qualidade, né? Entregar um bom serviço é obrigação, né? A gente sempre fala. Vou dar um exemplo de um restaurante que eu fui fazer uma negociação aqui de Porto Alegre, e de marca, né? E eu perguntei pro pessoal, qual é o diferencial de vocês?
E o pessoal falou assim, eu vou trazer o melhor sushi bar do... Melhor garçom. O melhor sushi bar de Porto Alegre. Vou contratar o cara do lugar X lá. Aí eu, o que mais que você tem de diferencial? Eu vou fazer os melhores drinks. Vou inventar uns drinks aqui muito, muito doidos. Só que eu falei pra eles, cara, se o diferencial de vocês é esse, tu entende que qualquer um pode vir aqui copiar o drink que vocês fazem e fazer igual? Ou qualquer um pode ter vir aqui contratar o sushi bar de vocês? Então o diferencial, ele tem que ser pensado de melhor forma, né? Uma forma que tu consiga dar personalidade pro teu negócio, para que as pessoas tenham uma boa reputação, né? E isso se tornar um diferencial. Ou um valor muito forte que tu comunique na tua empresa se tornar um diferencial. Porque prestar um bom serviço é obrigação de um negócio hoje. É importante, mas é obrigação. Acho que dá para pensar mais amplo em relação ao diferencial. Fiquei curioso no desfecho, e aí? Eles acharam algo diferencial com esses teus questionamentos? Cara, eles não? ficaram bem É pergunta de curioso minha mesmo. Às vezes o cliente ele não tá pronto para entender isso. Perfeito. Bem pensativo. E aí Perfeito. não adianta tu... Eu imaginei que essa Entendeu? seria a resposta. O que acontece muito no nosso negócio é as pessoas procurarem marca como identidade visual. Acontece bastante com nós. E quando a gente conscientiza e fala que é muito mais amplo do que isso, muitas pessoas ainda não estão preparadas, não têm a consciência para adquirir um trabalho e fazer um processo de marca. Não, mas eu só quero uma identidade visual, só quero um logo. E tá tudo bem, né? Nem todo mundo tem a consciência ainda. Contrata um designer por isso. Sim. Então é mais ou menos por aí. Perfeito. Falaram em marcas não pessoais, assim, tipo restaurante, né? Que a Karen deu exemplo e tal. Eu tenho as minhas outras perguntas ali que eu vi, mas eu vou aproveitar esse ensejo e eu quero saber o seguinte. Quando alguém chega para vocês para construir uma marca, né, seja uma mulher empreendedora, enfim, seja um dono de restaurante, mas uma marca assim não personificada, por exemplo, assim, não é ela, entendeu? Não é o fulano de tal vendedor ou não é o fulano de tal sushi man, ou não é o fulano de tal vendedora de infoproduto, é uma marca mesmo, é um sushi bar, não é um restaurante, assim. Esse trabalho de construção de marca, ele puxa as características pessoais dessa pessoa que está procurando vocês. Isso, vocês querem isso, vocês não querem, isso é aconselhável, não é? Joguei mais um aí, pronto. Vai. Aí que tá, né? Eu quero saber. Aí talvez a gente não tenha pensamentos iguais aqui neste momento, né? Eu sei, Eu trabalho, vamos botar é isso fogo que no eu quero. parquinho. Não. Lembrando que não existe certo ou errado. Exato, né? exato. A gente está aqui para debater sobre comunicação, sobre Visões de marketing, sobre mapa tendências. Exatamente. Então, É que aí que tá, né? o que funciona... Fato, comunicação não tem fórmula de bolo. Não Ponto. tem. Marketing digital não tem Não. fórmula de bolo. Ponto. Quem vender para vocês fórmula de bolo, não comprem. Picareta. Exato. E tá cheio, E tá hein? cheio, tá. É o que mais cheio. tem. É o que Exato. mais tem. E a gente fica lutando contra eles, mostrando o nosso valor, né? Mas vocês é 10 mil, mas tem um de 2, tem um de 1.000 Mas na fórmula de bolo. tu E sabe, Não ainda vai. querem enriquecer em um mês. Não Tá, mas vai, eu vou estar vendendo quanto mês que vem? Aham. Mas tu sabe que quem vai pelos hacks um dia volta arrependido. Volta. Com certeza. E eu cobro mais caro. Aí que Boa. eu ia brincar. Eu só aceito se for o dobro. Naquela época não me quis, né? Não me quis, agora tem que ser o triplo. Clássico, essa é clássica. Mas aí que tá, né? A gente tem que sempre partir na ideia do público-alvo e persona. A persona não vai ser necessariamente o dono da empresa, muito pelo contrário, né? O que é a persona, se a gente parar pra pensar e pensar na parte teórica aqui da coisa? Agora vem a Karen professora, né? Então, o que é a persona? A persona é a personificação do cliente ideal. Então, no momento que eu tenho o público-alvo bem determinado daquela marca, né, que a pessoa está criando, eu consigo entender com quem ela realmente vai falar. No momento que eu entendo com quem ela fala, eu consigo identificar quem são os possíveis e potenciais compradores, potenciais clientes, e a partir daí eu personifico. No momento que eu personifico, eu crio posicionamento estratégico de marca, voz de marca, pilares de conteúdo, planejamento estratégico, que é exatamente a parte que eu trabalho, né? Pensar no planejamento estratégico da marca, como que a gente vai conseguir fazer com que aquela marca chegue nas pessoas que ela realmente quer atingir. E isso não tem nada a ver com a pessoa que está por trás. Porque a pessoa que está por trás pode ser uma mulher e talvez ela tenha um produto que atinja mais homens de 20 anos, por exemplo. Então, a persona não vai ser uma mulher de 20 anos, vai ser um homem de 20 anos. E a gente precisa conseguir construir essa estratégia de negócio no digital com essa marca.
No meu ponto de vista, né? Não, perfeito. Já tem algumas perguntas. Quero Perfeito. ouvir a Amanda e o Felipe. Eu falei? Pode falar. Não, em relação a empresas, para mim depende. Tem casos que o que eu vejo muito é sentar muito com o dono, o sócio da empresa e entender, eu não quero nenhum tipo de contato. Ok, então nós vamos criar uma personalidade completamente à parte de quem tu é. E aí a gente Uma personalidade para marca. Pra marca, Tá. para negócio sem rosto, Tá. né, que a gente fala, Sim, né? sim. Que daí normalmente são empresas, Isso, né? exatamente. Isso. Tem sócios que querem estar ali, aparecendo, tipo... se a gente for parar pra pensar numa marca grande, sei lá, Apple, tem o Steve Jobs, ok, a gente consegue conectar o Steve Jobs, o rosto da marca, com o negócio dele. Se o sócio, ele gostaria disso, então a gente vai trabalhar pra construir isso. Mas tem muitos, normalmente, pra empresa, eles não querem ser o rosto da marca, eles querem ficar, porque talvez um dia querem vender, alguma coisa assim. Então querem criar uma reputação pra depois vender, então eu não quero associar o meu rosto. Nesse caso, eu vou entender o que o negócio tem, quem é o público consumidor desse produto ou desse negócio. serviço, Uhum. quem é o público consumidor, quais são as necessidades que eles têm, como que o teu negócio ele supre essas necessidades e aí a partir disso a gente cria uma personalidade própria para esse negócio. Então, eu digo depende porque pra mim, agora se eu tenho um sócio, algum dono de empresa, um empresário que ele quer ser o rosto do negócio, aí eu tento trazer um pouco da personalidade dele pra dentro, porque senão pra ele manter isso a longo prazo vai ser muito difícil. Então você fala, não, olha só, tua empresa vai ter uma personalidade mais, sei lá, extrovertida, mas o cara, ele é completamente sério, ele não consegue fazer graça de nada, vamos supor, mas ele quer estar ali à frente do negócio. Então eu não consigo criar uma personalidade muito dissociada desse cara que quer ser o rosto do negócio dele. Porque ele não vai conseguir manter isso por muito tempo, né? Então se ele quer fazer parte junto, ele quer se mostrar, ele quer mostrar o rosto dele, aí eu tento conectar a personalidade dele com o negócio. Senão a gente faz aí separado mesmo. Tá. E se ele... Quer falar alguma coisa? Não, só para Complementa. complementar, eu concordo muito, é muito importante estudar. Primeiro, um dos primeiros passos é conhecer o público, né? E é possível tu pegar recortes da vida da pessoa, do sócio, enfim, do dono do negócio, que esteja apropriado na comunicação com as necessidades do público para conseguir criar uma conexão. Então, nem tudo da tua vida, na vida de um sócio, de um dono de um negócio, tu vai levar para a marca. Apenas o que for interessante para o que o público está buscando. E seja pessoal daí, ou seja empresa, né? Porque Exato. a gente nunca vai levar tudo, né? Exato. Perfeito. Então, minha próxima pergunta é o seguinte. Nas respostas de vocês, eu visualizei possíveis dificuldades desses cenários que vocês colocaram. Vou dar um exemplo e aí eu queria que vocês me dissessem se isso é levado em consideração na hora que vocês estão construindo uma marca de um cliente. Vamos transcender um pouco este planejamento estratégico de comunicação que foi falado aqui para essa construção de marca. Transcender, que eu quero dizer assim, avançar um pouco. Tipo assim, estamos construindo a marca, mas essa marca ela vai ter um arco inicial onde onde a roda vai ser colocada para girar. E aí a gente tem um cliente que daqui a pouco quer estar com o rosto à frente do negócio, mas não tem a menor condição de se comunicar com a persona do negócio. Tá. Isso é uma dificuldade extrema de gestão que vai estar ali na frente. De manter isso. Por mais que, como o Felipe falou, tu extraia algumas características da pessoa para botar na marca, se ele não se comunica com a persona, essa que foi definida, como a Karen falou lá no início, a primeira coisa, vamos identificar quem é essa persona, quem é esse público, vai ser muito difícil manter. Fato. E o contrário é a mesma coisa. Daqui a pouco tu tem alguém que não quer aparecer, porque, eu não quero, essa empresa ela está sendo vendida, ela está sendo criada para vender. O meu balance scorecard dessa empresa é daqui 10 anos ela estará vendida. Ou seja, nada pessoal comigo. E aí tu identifica que o seguinte, que a persona é a cara do cara. E que a identificação vai ser total. Teremos um problema de gestão também ali na frente. Isso é pensado na hora do branding? Ou não? Eu vou falar sobre o segundo caso. Desculpa, e se é pensado, como permear essas dificuldades? A gente está aqui para isso hoje. Vou falar baseado numa experiência que a gente teve de uma empresa que a gente trabalhou recentemente, na qual
Também, o dono tinha essa ideia de vender a empresa por um período à frente, né? Só que também não queria aparecer, não queria pessoalizar. Só que ele acabou se tornando comum no digital e a empresa dele não conseguia ter um diferencial porque ele não pessoalizava de nenhuma forma. Os canais dele se tornaram institucionais demais, mais do mesmo, e não havia crescimento da marca dele. E ele não tinha essa consciência, né? Tava longe de ter a consciência sobre... Se ele tivesse pensado em utilizar a marca dele pessoal, de um gestor de um negócio, no negócio dele, na marca dele, o negócio dele não ficaria na mão, entende? Ele conseguiria dar uma personalidade para o negócio dele e, consequentemente, ter valor maior de mercado, né? Não se tornaria um negócio comum, né? Como todas as outras empresas. Então, o empresário ele tem que entender isso. Se não for a cara dele que vai estar no negócio, de alguma forma ele tem que pessoalizar para poder se conectar com as pessoas, senão ele vai se tornar mais do mesmo. Aí que tá, né? Eu concordo contigo, mas eu penso um pouquinho diferente em alguns aspectos. Por exemplo, no meu ponto de vista, o empresário, ele não precisa necessariamente aparecer. Uma coisa é o empresário, outra coisa é a empresa. Embora eles estejam conectados. Eles estão conectados. Mas uma coisa é o perfil do empresário, que tem que ter autoridade de empresário, e outra coisa é a empresa com a persona que ela quer atingir. Qual é o cliente daquela empresa? Como eu disse antes, né? Daqui a pouco o empresário é um senhor de 60 anos que quer aparecer, mas ele tem um produto que ele vende para mulheres de 25, 30 anos. Não faz o menor sentido ele aparecer. Ele pode, no perfil dele, trabalhar com gestão de marca pessoal. Ele como empresário. Ali sim, ele vai dizer o que ele faz, ele vai aparecer, vai ter reels, vai ter o que ele quiser, entendeu? Com foco no que ele faz na empresa dele. Mas a empresa dele não tem que personalizar com ele. Nesse caso, a empresa dele tem que personalizar com mulheres de 25, 30 anos. E aí, a partir desse momento, quando a empresa tiver uma voz ativa de marca, falando com mulheres de forma estratégica, essas mulheres especificamente, a chance de vender é muito maior, porque daí ela vai se identificar com a Maria, com a Joana, com a Marina, com a Ana e assim por diante. Perfeito. Mas ela pode se utilizar da imagem desse gestor de empresa de 65 anos como estratégia da marca? Se fizer sentido, sim. Se não, não é necessário. Talvez o cara nunca apareça. Talvez não seja necessário para a marca pensando estrategicamente. Agora, se for estratégico, ele pode aparecer de alguma forma. Então, acho que cada caso é um caso, né? Muitas vezes a gente tem que até dissociar o empresário da marca, porque são coisas diferentes, são públicos diferentes. É o segundo exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, na verdade, é alguém que daqui a pouco quer aparecer, mas não se comunica com aquele... E aí tem que chegar pro empresário e falar, querido, não dá? Não dá? Tu pode ter a tua marca como marca pessoal de empresário e a gente pode trabalhar uma estratégia de divulgação de marca como tu quer. E ali tu vai aparecer, porque ali é tu. Outra coisa é a tua marca, o teu produto, o teu serviço, como a marca vai se comunicar com as pessoas que ela quer atingir. Então aí a gente tem, claro, é aquele jogo de cintura, né, para falar com o empresário. E a prova de que a comunicação e marketing não tem fórmula de bolo. Deixa eu te perguntar, esse cliente, ele se comunicaria bem com a persona desse negócio? Esse exemplo que tu deste. Vou complementar claro. O que tu falou. Tudo liberado. Nesses casos, concordo que se o gestor ele não está alinhado com a persona, realmente não faz sentido tu colocar na comunicação, né? Então, nesses casos, vou dar um exemplo. Se o dono da Live Up, por exemplo, uma empresa de marmita fit, se o gestor é um senhor de 65 anos, né, que não treina, que não tem a mesma vida fit do público, não faz sentido realmente tu Mas colocar a minha ele pra questão comunicar. será que não faz sentido? Eu acho que faz mais sentido tu buscar colocar um influenciador que tem uns valores, que tem um estilo de vida apropriados com essa persona, para essa persona se conectar com o influenciador. Perfeito. Eu adorei o teu exemplo. E aí a gente pode pensar que uma marca pode ter mais de uma persona. E várias têm. Então, nesse caso, eles poderiam ter uma persona de pessoas mais velhas que querem se alimentar bem por questões de saúde e tudo mais. E ter também o perfil lá da persona que é mais fit. Perfeito. Mas gostei da pedra que a Amanda jogou. Como faria sentido?
Me dá um exemplo, como faria sentido esse senhor de 65 anos se que é dono comunicar com o povo fitness, ou até com Conta pra nós que eu fiquei curioso agora. Né? Não, então, o que eu vejo, tá? Eu vejo que tudo são narrativas que a gente cria. As pessoas compram narrativas. Então, é claro que eu não vou jogar aquele senhor lá com a cara da marca sem introduzir uma narrativa na mente das pessoas do porquê que talvez seja interessante trazer ele pro negócio. Então, tá, se eu tenho um senhor de 60 anos que vai vender lingerie ou que vai vender comida fitness, eu posso entender o que fez ele querer vender comida fitness. Vamos supor que o que fez ele querer vender é porque ele perdeu uma filha, porque, sei lá, pra obesidade, porque ela se alimentava muito mal e não cuidou da saúde, sei lá, algum motivo, tá? E infelizmente ela acabou falecendo por alguma doença que ela desenvolveu, tá? Vamos supor isso. É uma baita história. Com certeza. Né? Se eu consigo criar uma narrativa através dessa história e mostrar pro público, através dessa história eu trago a narrativa, os valores, os motivos do porquê se cuidar. Eu consigo trazer o rosto dele como um pai que através de um propósito maior pensou o negócio dele por culpa de um propósito, por uma filha, sei lá, que ele perdeu por algum motivo. Se eu conecto isso e trago, obviamente, aí influencers para fazer algum tipo de comercial para realmente representar daí o público, eu conecto o público com as influencers, mas também conecto elas com a história desse dono da marca. A história, a narrativa, ela foi tão forte que talvez eu consiga trazer ele para dentro do negócio através da narrativa que eu vou criar. Perfeito, achei o exemplo sensacional. Eu acho que, claro, rola uma investigação aí, né? Exato, Tipo, não se é ele assim, tem essa história, não vamos criar essa narrativa do nada, que é fake, né? É fake, mas dá pra se pensar e daqui a pouco se investigar se rola alguma coisa. Porque o que eu penso, que nem a gente falou, claro que tudo depende, então não é assim, né? Então não existe fórmula, Exato, né? É isso que eu gosto. Não, gente, vamos desmascarar esses caras que vendem fórmula de bolo na internet. A única fórmula que existe, sabe qual é? Fazer isso tudo cair. Hein, Vini? A única fórmula que existe, sabe qual é? A digital que tá aqui. Olha aí, olha o merchan. Fórmula digital, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Não, exatamente. Aqui não tem fórmula de bolo. Aqui é tudo customizado. Não, excelente. Eu acho que é isso aí. Eu acho que... Eu sou do direito, né? Então eu sou do depende, né? Não, mas a comunicação depende. Eu acho que também a comunicação depende. A gente vive num mundo de depende, porque existe cada vez menos fórmula de bolo. Porque, cara... Porque a gente tá num mundo com 7 bilhões de pessoas e sei lá quantos bilhões de possibilidades de todas as formas. E falando especificamente do digital, é um mercado muito dinâmico. Né? Muda o tempo todo. Muito. Exatamente. E quem não estuda fica para trás assim, ó, em um mês. Né? Eu e a Amanda, a gente, desde o início, a gente sempre foi viciados em comprar curso. A gente compra muito curso. Porque se tu parar de estudar, vai mudar, ou de acompanhar a tendência. E tu precisa estar atualizado E aí eu vou pegar um gancho que lá no início, na segunda pergunta tu falou, e eu guardei para um momento que viesse à tona e veio agora. Tu falou, um branding bem planejado, bem pensado, ele te guia. E aí tu falou, obviamente por força de expressão, porque eu sei que tu vai corrigir agora, pela vida inteira. Não. Esse rebranding ele tem que ser constante justamente por essas mudanças de sociedade, de cultura, de personas, correto? A vida inteira do negócio. Tá, mas mas aí que tá, mesmo assim, mesmo a do negócio. Tu não acha que ainda esse branding, ele é mutável o tempo todo também? Não, mas ele é um ok, guia, ele tem pilares, eu concordo contigo, ele tem raízes, ele tem pilares, isso dá força. Mas... É preciso essa reanálise constante de branding, de pilares, de raízes e de diretrizes. Te pergunto, Felipe, como construtor de marca. O branding significa, o ING do final é construir, né? Em construção. Então, sim, o famoso gerúndio aí, então é claro. O gerúndio das telefônicas, né? Estaremos resolvendo o seu problema. Isso aí. Quando a gente cria uma consultoria na qual a gente cria uma marca para um cliente, é claro que de uma hora para outra tu não vai sair acertando tudo e comunicar tudo da forma mais perfeita. Isso que eu queria. Ao longo do tempo que tu vai construir a tua marca, né? Mas tu ter esse guia, tu ter esse norte vai te possibilitar que tu erre menos. Mas é do jogo tu errar durante o processo. É um manual, mas não é engessado. Não é engessado. Vou trazer um exemplo de uma cliente nossa, tá?
A gente trabalha dentro da nossa comunicação, a gente utiliza arquétipos, tá? Uhum. Essa nossa cliente, ela sempre teve um propósito, ela faz mentorias, e ela sempre teve um propósito de ajudar as mulheres a terem uma vida mais organizada, enfim, né? Ela trabalha com organização, gestão de tempo, essas coisas assim. O propósito dela continua o mesmo, mas ela mudou. Então, nós criamos a primeira comunicação que a gente criou para ela, a gente utilizou muito o arquétipo do herói, porque ela queria inspirar essas mulheres e influenciar essas mulheres de alguma forma a agirem e para modificarem ali a situação que elas estavam vivendo. E o arquétipo do herói, ele combinava muito com o padrão de comportamento dela para a época. Só que daí, o tempo foi passando, ela foi mudando dentro dela mesma, e ela começou a entender que ela começou a amadurecer com ela mesma em relação a quem ela é. Não em relação ao propósito, mas em quem ela é. Então, e aí hoje a gente conversando, ela quer fazer um rebranding com a gente, porque ela quer utilizar um outro tipo de arquétipo, que é uma comunicação, que a gente chama de arquétipo do mago, que é uma comunicação mais de transcendência. Arquétipo do mago. Arquétipo do mago, Perfeito. Exatamente. Que agora ela quer trazer uma comunicação muito mais de transcendência para essas mulheres do que de ação, de inspirar, enfim. Então, a comunicação, ela muda. Quem ela é, a gente readapta, mas o propósito dela continua o mesmo. Então, eu acho que quando a gente fala de rebranding, a gente fala não de mudar o propósito da empresa, mas de mudar a forma como a gente vai comunicar o propósito para as pessoas. Perfeito. Entendeu? Entendi. Porque se tu muda propósitos de tempos em tempos, aí fica estranho. Mas aquela empresa, ela nasceu para me ajudar nisso e agora ela tem um outro propósito completamente diferente, a mesma empresa. É estranho, sou estranho. Agora, a forma dessa empresa agir no mundo, quem essa empresa é, aí a gente pode fazendo o rebranding e retransformando ela. Mas é possível essa alternância de propósito, dependendo de situações? Pro mesmo negócio? Pro mesmo negócio. O que vocês acham? Pode acontecer de forma positiva, logicamente. Não estou falando de um cara que erradamente ou equivocadamente, do nada ele... eu vou mudar o propósito do meu negócio agora, porque, sei lá, acordei hoje, bati a cabeça e... Mas uma estratégia por perceber daqui a pouco realmente, seja em sua vida ou seja na vida das pessoas a qual ele atinge, é possível isso de forma positiva, essa readequação, mudança de propósito? Eu gosto dessas caras. Eu gosto dessas caras que eu tô vendo aqui. Posso? Que quando fecha o olhinho e pensa. Eu não queria, assim, às vezes a gente vai, né? Só antes de começar, deixa eu só perguntar. Especificamente esse exemplo que tu deu, tinha na vida dela uma narrativa, uma jornada do herói? Tinha. Por isso que foi escolhido lá atrás o arquétipo de herói? Não, o arquétipo do herói eu escolho por outros motivos. Mas ela tinha, especificamente, uma dentro jornada do herói na sua de... vida, na sua narrativa? Porque a gente tem que entender que existem dois tipos de arquétipos que a gente trabalha. Arquétipo da jornada do herói, onde aí tem o herói, tem o guia, enfim. E existe os arquétipos de personalidade. São coisas diferentes. Todo mundo vive uma jornada do herói para depois se aparecer como um guia para uma pessoa, para então levar... O meu público é o herói, eu sou o guia. Tudo bem, mas tu pode escolher para uma marca personificada um arquétipo de herói sem ela ter na narrativa... De personalidade, mas sem ela ter vivenciado uma jornada do herói? Eu acredito que sim. Guarda a tua resposta, porque eu te interrompi, desculpa, que era sobre o outro tema, mas é que é só para não perder essa... Sim. Vamos pegar uma nutricionista, tá? Tá. Que ela foca no emagrecimento. Mas essa pessoa, ela sempre foi magra. Então, em tese, dentro da vida dela, ela não viveu essa jornada do emagrecimento. Ela não passou por todo o processo, não sofreu. Ela sempre foi magra. Mas ela passou por uma jornada de estudar, entender o corpo humano, entender por que engorda, como é que emagrece, entender os alimentos. Essa foi a jornada do herói dela que ela viveu. De compreensão ela saiu de um ponto onde não sei por que eu engordo, não sei como eu emagreço, não sei quais são os efeitos dos alimentos no meu corpo. Ela saiu dessa realidade. Foi pra faculdade, estudou, trabalhou e ela foi vivendo a jornada dela até se tornar especialista nisso. Agora, depois de cumprida toda a jornada, ela volta pro mundo com Elixir, que a gente chama, que é o conhecimento, para ajudar o público que está no início da jornada do herói, mas que quer emagrecer. Agora, ela com o conhecimento dela, depois da jornada que ela viveu, ela consegue ajudar esse público a vivenciar uma jornada de emagrecimento. Então, eu acho que eu consigo encaixar a jornada do herói na vida dela, nessa busca pelo conhecimento. Não necessariamente ela vivenciou isso na pele. Perfeito. Entende? Entendi. Então, a gente consegue criar essa narrativa. Ótimo. Ótimo. Muito bem, muito bem explicado. Entendi perfeitamente.
Não é minha especialidade, Sim, obviamente, né? mas eu já pensaria num outro arquétipo para essa nutricionista que sempre foi magra e que trouxe o conhecimento. Mas E eu aí- não sou especialista aqui. Claro, e aí- Então, por isso, Ó, por isso que eu mas- gosto de trazer os especialistas. Só que isso que eu te falei foi uma jornada do herói. Agora, como personalidade, a gente tem outros arquétipos que a gente trabalha. Perfeito. Entende? Entendi. Aí agora ela como personalidade, a gente pode entender que o público dela precisa de alguém que vá cuidar deles. Eu tô, sei lá, 10 quilos acima do peso, eu sofro com isso, eu não consigo emagrecer, pra mim é muito difícil, né? Sim. Então eu preciso, e o que eu mais quero, o meu maior desejo, sei lá, é me sentir bonita, vamos supor, tá? Sim. Então a gente vai tentar, o maior desejo do público dela é esse. Quais arquétipos combinam quais arquétipos de personalidade conversam melhor com o desejo desse público. E aí a gente Perfeito. define o arquétipo de personalidade dela, que é diferente da jornada. Da jornada. Enfim, Não, ótimo, muito bem. Olha, quem tá assistindo tem certeza. Nós estamos entregando consultoria de graça hoje aqui, né? Mas é isso aí, eu chamo de freemium. Depois a gente cobra. Verdade. Karen, tu ia responder sobre o propósito, a mudança de propósito no meio. Ah, paciência. Me perdi Volta já, lá, eu vou muita refazer pra ti. informação, vai. Eu lancei, antes de eu voltar pra essa do arquétipo, e eu vou lançar pra todos de novo, se tem como, na opinião de vocês, existir de forma positiva, ao longo da vida desse negócio, uma mudança de propósito. Porque o assunto era lá atrás, a Amanda falou, né? Fica estranho mudar o propósito. Tu pode mudar outras coisas, mas o propósito tu faz um rebranding, o assunto era esse. Estamos fazendo Exatamente. um rebranding para mudar daqui a pouco um pouco a narrativa, o posicionamento, mas não o propósito. E a minha pergunta é, ok, mas se alguma coisa aconteceu, ou na vida do gestor, ou da persona daquele negócio, da personificação de quem está por trás daquele negócio, ou na vida da persona mesmo, o público mudou, na qual se enxerga que, poxa, é possível aqui uma adaptação de propósito, uma mudança de propósito. Acham que isso é Aí possível, que tá. essa mudança de forma positiva? Claro, como eu falei, eu dei um exemplo de um Exato. cara que acordou de pé esquerdo e vou mudar o propósito do meu negócio. Não estou falando disso, estou falando de forma positiva. O que eu ia contribuir aqui com o que o pessoal já falou, né? Acho que de forma estratégica é bem possível a gente conseguir fazer mudanças de propósito, mas pensando, claro, de forma estratégica, né? Ou seja, é necessário realmente mudar aquele propósito? O público, ele precisa, porque é aí que tá, no momento que a gente pensa na marca, seja uma pessoa física, jurídica, a gente tem que pensar no público, como a gente falou antes, né? E a gente tem que entender quais são as dores, quais são os problemas que aquele público tem e como que eu, como marca, pessoa, enfim, posso resolver, solucionar algum tipo de problema, porque a vida é baseada em problemas, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade, seja a realidade pessoal ou profissional e de marca. Fato. É fato. Então, a gente precisa entender como que aquela marca, de alguma forma, vai solucionar problemas do público, porque a gente está ali para isso. A verdade é essa. Se a marca já trabalha com um propósito e percebe que aquele propósito não está sendo atingido, eu não vejo problema nenhum em a gente mudar o propósito da marca. De forma estratégica, aos poucos, não de forma cortada, né? Então a gente precisa construir um novo propósito que faça realmente sentido, porque se não tiver um propósito bem construído, ela não vai vender o que ela quer, ela não vai entregar o que ela quer, né? ela não vai se conectar com o público dela. Então eu acho super possível uma quebra e uma troca de propósito, desde que isso seja pensado de forma estratégica. E o que pode acontecer, não sei se tu concorda comigo, mas aí um risco que ela corre é que quando eu troco meu propósito, eu posso trocar meu público também. E tá tudo bem, tá Exato. tudo certo. Mas que ela Desde que esteja esteja ciente disposta, disso. né? Porque é uma transição. Porque hoje meu propósito é fazer marcas pessoais por tudo que eu acredito. Ok, mas eu tenho várias crenças que eu poderia também trazer e criar outros propósitos, né? A gente não tem só um propósito e deu. Ok, mas tu entende que talvez se eu mude o propósito, pode ser que eu me desconecte do público atual e me passe com outro trabalho de novo, eu vou começar aos poucos a me conectar com outro público. Pode ser que aconteça isso, dependendo da mudança de propósito. E aí, volto a dizer, não é certo nem errado, depende. Aí, então, é isso que eu quero mesmo, eu não quero mais falar com esse público, eu quero falar com esse aqui. Então, a gente pode, talvez, fazer essa Mas coisa, e nesse né? caso, desculpa, termina. E aí, só pra gente complementar aqui, acho que é bem importante a gente pensar na lógica de seguidores, né, quando a gente fala em redes sociais.
muitas vezes as pessoas ficam só atreladas ao número de seguidores. E, na verdade, não é número que importa. O que importa é a qualidade daqueles seguidores. Então, se eu tô perdendo seguidores, ou se aquele cliente está perdendo seguidores para ganhar depois seguidores novos, Exatamente. que são seguidores fiéis, que vão lá e que têm essa pessoas têm conexão, Tá ótimo, né? tá ótimo. E as perfeito. pessoas têm medo, elas Tem têm medo. medo de perder Tem seguidores. medo de perder, Meu Deus, mas daí eu vou... Tá, eu quero vender tal coisa. Tá, mas tu entende que o público que tem hoje lá não é o consumidor desse, né? Do teu produto, de ti. Não é o teu consumidor real. Então, tu sabe que se tu começar a falar de fato sobre o teu negócio, esse público vai se desconectar. Ok? Não tá ok. Para a grande maioria das pessoas tem medo. Tá, mas daí ninguém vai curtir os meus posts, mas daí não... E aí tem muito esse medo de realmente trazer uma nova comunicação para o Instagram. Porque Mas é muito... um medo válido. É um correto? medo válido. Mas aí que entra É a uma parte... preocupação válida, desculpa. Não, eu acho que preocupação mas eu acho que é um válida. medo e uma preocupação válida, tá tudo certo. A questão é que a pessoa Porque é uma precisa... preocupação válida, desculpa te interromper, mas é uma preocupação válida quando a gente está falando de pessoa. Porque daí tu trouxe essa ótica de seguidores, certo? Complemento que tu ia falar vai, depois. vai. Porque daí tu trouxe a ótica dos seguidores. Como numa pessoa, ok, eu acho, minha opinião aqui, obviamente superficial, eu não sou especialista aqui no assunto, mas eu acho que quando tu tá falando de uma marca que é personificada, que é a cara, é a cara em si. Bom, eu acho que é uma preocupação, sim. Eu acho que não... Pô, mas os meus seguidores, eles são seguidores da Karen assim. Se eu mudar o meu propósito, eu acho que é uma preocupação válida para trazer isso para o planejamento. Ao contrário, e aí eu vou fazer outra pergunta, se é uma marca, se é o sushi do rapaz lá. Bom, eu vou mudar meu propósito. Meu propósito era ter... não vou dar exemplo de propósito. Não vou mudar meu propósito. Cara, vai mudar a tua persona. Vai. Até que ponto é melhor fazer um rebranding ou... Cara, então esquece essa marca. Vamos pra outra. Se tu vai mudar teu propósito, se tu vai mudar tua persona, se tu vai mudar tua comunicação, se tu vai mudar tua narrativa, por que a gente vai pegar essa marca? Se a gente não vai aproveitar nada dela. Aí sim. Se ela não vai trazer um legado pro nosso próximo desafio. O grande problema... E aí dá pra descartar, né? Agora, quando é pessoa, não dá. Como é que eu vou descartar o Felipe? Não quero mais a cara do Felipe. Vai lá, faz uma plástica, vamos mudar tudo. Não, né? O Felipe tem a cara do Felipe, a comunicação do Felipe, São coisas os seguidores diferentes, do Felipe, né? Acho que o grande problema a gente está vivendo um mundo muito imediatista. Existe público para todo mundo e tem a galera que quer hack, que quer resultado rápido, Sim. que quer ter 50 mil seguidores. Tá tudo bem, né? Visões de mundo diferente. Porém, tu tem que pensar que se esse público não tá engajado, não comprou a tua ideia, não é um público fiel, não te recomenda, tá ali só por número, ou nem é um seguidor de verdade, não adianta nada. Não é puro ego tu ter seguidor que não tá alinhado com o teu negócio, que tá ali por número. Então, infelizmente, isso é uma situação de pessoas que pensam no curto prazo, que querem resultados rápidos. Então, eu indicaria fazer um novo perfil, fazer tudo do zero e, ao longo do tempo, tu vai adquirindo seguidores fiéis. Né? Não adianta sempre gosto de dar o exemplo. Tu conseguiria dar uma palestra numa turma hoje com 500 pessoas, né? Seria um desafio tu falar para 500 pessoas. Então, por que tu quer ter 50 mil seguidores no teu Instagram se tu não consegue falar com 500 pessoas? Então, não é o número, é realmente a qualidade do seguidor que importa. Se tu impactar a vida de 500 pessoas, já é excelente. Mas numa marca pessoal, tu aconselharia fazer uma nova rede? Um novo zero. perfil pessoal? Do zero. Se a pessoa mudasse de propósito... Eu não. eu falei, se daqui a pouco não existiria uma forma de uma comunicação direta. Porque aí Ó, que tá. agora eu sou isso, quem quer comigo vem, quem segue. não Se não quer... tá tão discrepante com o propósito dele, tudo bem, aí continua. Mas se tá Perfeito. totalmente Posso dar desalinhado... um exemplo pessoal? Claro. Olha só, eu, Karen Sica, né? Karen Sica, como eu falei pra vocês, professora universitária há 11 anos e não trabalhava com marketing digital nas minhas redes pessoais. Então, eu não trabalhava com estratégia nas minhas redes pessoais. Eu trabalhava com conteúdo para um público micro, família, amigos, alunos, onde eu colocava fotos... Mas conteúdo profissional. Não. Eu não trabalhava tu não com trabalhava conteúdo com profissional. conteúdo, beleza. Eu trabalhava apenas conteúdo com meu pessoal, perfil de pessoal, comunicação de rede social. de rede social. Tá. Ponto. No momento da virada de chave, eu pensei, ok, vou fazer pra mim o que eu faço pros outros. Pra eu ter um alcance que eu quero ter e que muitas vezes eu dou pros outros e eu não consigo fazer pra mim porque eu não tenho tempo. Então eu vou fazer pra mim o que eu faço pros outros. E eu fiz uma virada de chave nas minhas redes.
principalmente no Instagram, que é onde eu atuo mais fortemente, e LinkedIn, mas LinkedIn já era profissional, né? Então, o que eu fiz? Eu mudei de chave no Instagram. Eu fiz todo um planejamento estratégico de conteúdo para mim, Karen Sica, marca pessoal. Até, por sinal, quem quiser me seguir no Instagram, @Karen Sica. Vamos ter um momento de jabá depois. Fiquem tranquilos. Então, muito bem. Vamos lá. Então, gente, o que eu fiz? Importantíssimo para os meus Eu convidados nesse trabalhei podcast. com um propósito inicial, que era um propósito de alcançar novos seguidores através de dicas instagramáveis. Era isso. Então, eu criei uma estratégia de comunicação para mim, na qual eu trabalhava com hashtags específicas, trabalhava com conteúdo e pilares específicos para eu conseguir pessoas que iriam me seguir para ter dicas de Instagram, de como crescer no Instagram, de como trabalhar no Instagram, de como buscar mais visibilidade, engajamento e tudo mais. Beleza. Durante um ano, sem anúncio pago, sem tráfego pago, sem nada. E eu consegui muitos, assim, ó, sei lá, eu tinha 500 seguidores e passei a ter 3.000 seguidores, tá? Sem tráfego pago, só com tráfego orgânico, estratégia de conteúdo e tudo mais. Depois de um tempo, depois desse um ano de testes e possibilidades, eu pensei, tudo bem, mas agora eu preciso mostrar a Karen autoridade. Que é uma mudança de propósito, mas faz parte da Karen. Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, preparem-se. A partir de agora, a gente vai ter uma mudança aqui no perfil. Tu queria mudar teu propósito ou a tua comunicação? Na verdade, eu precisava mostrar para as pessoas que estavam me seguindo que eu era além de dicas do Instagram. Tua comunicação. Então, eu precisava mudar a comunicação dentro daquela rede social. E aí, mas teu propósito não mudou? Mais ou menos. Qual era? Eu acho que talvez a gente inicia sem muito um propósito definido. Né? Na verdade, eu iniciei com... O meu propósito inicial era, eu preciso ter mais Fazer seguidores dicas, aqui, entendeu? Eu preciso gerar audiência, eu preciso fazer com que as era pessoas claro, me sigam né? aqui. E aí depois, ele era claro com foco em seguidores, ponto, naquele momento. Isso aí, foi em? 2 anos atrás. Tá, 2020. 2020. 2020, vamos botar assim. Início de 2020. Aí no início de 2021 eu pensei, não, gente, vamos mudar isso, né? Então agora eu preciso mostrar para as pessoas a autoridade que eu sou, porque eu trabalho com isso há anos. Eu preciso mostrar o que eu faço e o que eu faço para os meus clientes. E como que eu vou mostrar isso para mim também. E aí eu fiz toda uma mudança de posicionamento dentro da minha rede social. Mudança de comunicação, de estratégia de conteúdo e tudo mais. E isso é visível. Hoje, se a gente pega o meu Instagram e vê há um ano atrás e vê há um ano depois, né? E aí que tá, as pessoas têm medo de fazer isso. Elas têm a preocupação porque elas vão perder seguidores. Mas o que eu sempre falo é que seguidores de qualidade nos seguem pro resto da vida. Seguidores de apenas, né, seguir por seguir, tem um monte de gente que faz e não me interessa, não me interessa, realmente. Eu acho que as pessoas e as marcas não podem mais se preocupar com isso. Eu conheço várias pessoas que vendem cursos, vendem serviços e produtos com 1.000 seguidores. E eu conheço pessoas que têm 10.000 seguidores e não vendem. Perfeito. Não, eu concordo plenamente. Eu vou só lançar um desfecho sobre esse assunto que eu quero passar para o próximo, mas antes disso, eu acho que realmente foi muito bem ilustrado aqui por todos que duas coisas. Primeiro, o imediatismo, né, que o Felipe falou. As pessoas superestimam um mês de tráfego pago e subestimam 5 anos de tráfego orgânico. Exato. Né? Eu acho que é um erro gravíssimo para quem planeja algo. Para quem planeja ter resultados. Começa a falar e a gente começa a lembrar das histórias. Eu acho que é um erro gravíssimo. E o segundo realmente, eu acho que números quantitativos em determinadas especificações não dizem o que a gente acha que diz. E aí eu trago um exemplo, eu imagino muito provavelmente que eu seja o mais velho da mesa, e eu vivi a ascensão, vou trazer um exemplo, a ascensão da MTV aberta na década de 90 e no início dos anos 2000 aqui no Brasil. Mas eu também, na verdade. Mas eu acho que eu vivi com outra, porque eu era mais velho que vocês, com certeza. Eu esperava os clipes da E aí eu me lembro que uma vez eu20. fui numa palestra do diretor nacional de marketing da MTV, que foi aqui no centro, inclusive, onde é ali o Santander e tal, aonde ele disse que o seguinte, que a MTV Brasil era um case de sucesso tentado copiar no mundo inteiro. Era a única MTV do mundo, a não ser a americana, né, que obviamente é a mãe de todas, que era aberta.
Todas as outras MTVs do mundo inteiro, Europa, enfim, Ásia, eram na TV paga, na TV a cabo. E a MTV Brasil, ela era aberta, além da americana, porque logicamente, era o segundo melhor resultado do mundo financeiro. Só perdia para a MTV americana, que é a mãe de todas. Por quê? Porque a forma que era vendidos os anúncios da época eram de formas qualitativas. Eles chegavam para uma marca e diziam assim, a gente tem 1,5% nesse horário da audiência da Rede Globo. Mas esse 1,5% é essa persona aqui. Certeiro. Que tem uma possibilidade de compra 70% maior do que a dona Célia que está assistindo a novela lá, às 8 horas da noite. Então marca tal, aqui, tu vai anunciar para lá 100 pessoas vão ver, nesse horário aqui, uma. Só que essa uma, ela é extremamente qualificada. E isso dava tão certo que era o segundo maior resultado financeiro do mundo da MTV. A ponto de eles selecionarem as marcas que anunciavam. E eu me lembro que tinha uma coisa fantástica que o cara falou que é o seguinte, o nosso comercial não é comercial. E eu não sei se vocês lembram, a MTV ela tinha o que ela chamava de SUPs, que eram art breaks, que eram propagandas no horário comercial que não tinham marcas. Eram umas coisas nada a ver, eram uns vídeos psicodélicos, umas coisas loucas, umas animação. Aquilo não era propaganda, era produção audiovisual própria da MTV, colocada entre um comercial e outro para chamar atenção, para prender a audiência, para quando fosse pro intervalo lá do MTV sei lá o quê, as pessoas não trocassem de canal, porque vai vir um monte de vídeo legal aqui. E entre os vídeos legais, vinha, por exemplo, uma propaganda da Casas Bahia, que era feita especificamente para MTV, que era uma animação em aquarela com grafite. A Casas Bahia, que é uma coisa totalmente popular e tal, anunciava na MTV, mas a MTV dizia assim, tu até vem anunciar aqui, mas não com aquele cara chato falando lá, que nem fala na Globo, que nem fala na As SBT. ofertas lá. Exatamente. Oi, pessoal, que não sei o quê. Não. Que todo mundo troca de canal. Nós vamos junto. Tu vai sentar com a minha diretora de marketing, com a minha diretora de programação, e nós vamos fazer um art break bacana, porque o que vem antes é uma obra de arte e o que vem depois é uma obra de arte. Então o teu comercial aqui ele tem que ser uma obra de arte. E aí isso era uma coisa que me chamava muita atenção. E daí vinha aquela animação da Casas Bahia e tal, e tu até pensava que a Casas Bahia era uma coisa cool, uma coisa descolada. E não é, a gente sabe que não é, mas enfim, aí olha a genialidade de lá atrás, naquele momento, já se pensar, e eu acho que isso é perfeitamente transmutável para hoje, para as redes sociais, de pensar não quantitativamente, qualitativamente. Eu tenho poucos seguidores, mas é o seguinte, a minha interação, eu vejo perfis com 800 mil seguidores e 50 comentários no feed. Eu vejo perfis com 2, 3 mil e 400 comentários. Então eu acho que é válido, mas eu acho que as pessoas ainda não enxergam o poder disso, desses dados qualitativos. E aí, sabe o que as pessoas fazem? Sabe o que as pessoas fazem, como elas não enxergam? Elas compram seguidores. Isso que elas fazem. E tem uns montes. Porque elas não acreditam na qualidade, elas acreditam só na quantidade. Então elas vão lá e compram seguidores. E aí depois... Faz bem pro ego. Faz bem pro ego, mas faz mal pro coração. Mas não é só pro coração. Brincando. Faz mal pro resultado. Faz mal pro meu coração, entendeu? Nossa, na guria, quando a gente descobre que comprou seguidor, dá uma dor no coração, não. Chegou uma época que a gente escalejou tanto de chegar clientes que compraram seguidores que a gente pensou, não, vamos comprar mais caro, porque vai ser um retrabalho ou nem pega. Porque o trabalho de fazer anúncio pro perfil depois, primeiro tu vai anunciar para um público que não vai engajar, que não vai te trazer métricas. É um público vazio. Nosso trabalho é totalmente prejudicado. O único momento que eu indico começar um Instagram do zero é quem comprou seguidor. Eu também. É o único momento que eu indico. O resto eu não indicaria começar... A não ser que seja uma coisa muito específica, mas eu não indico começar do zero. Só quando compra. Teve um cliente nosso que tinha 2.000 seguidores fakes. E a gente falou, cara, a gente fazer um conteúdo pra cá e fazer um conteúdo pro Instagram com 0 seguidor é a mesma coisa. Então vamos começar do zero. Porque aqui vai prejudicar até os anúncios. Que até na parte de anunciar... Sim, o algoritmo fica viciado já, sim, porque uma série de questões. Tu não consegue trabalhar remarketing também. Quando a gente fala de anúncio, tu não trabalha nem o remarketing ali. Nossa produção falando com a gente é chique, a gente tem retorno, né? Muito bom. Mas enfim, termina. Não, mas é isso, então é o único momento que eu realmente falo, não, aqui vamos começar do zero porque não tá valendo a pena, sabe? Perfeito. Não,
Eu acho importante trazer essa visão de que, É. cara, o qualitativo, ele tem mais peso do que o Até na hora de quantitativo. contratar eu quero trabalhar minha imagem porque eu quero ser influencer. Foca em ter seguidores de qualidade e depois cobra das marcas que quiserem anunciar contigo. Mas, porque hoje a gente até teve um lançamento do Whindersson Nunes. Sabe quantos milhões ele tem de seguidores no Instagram? Fracassou. Foi uma o tragédia. lançamento. Porrada. Foi uma tragédia. Fracassou? Fracassou o lançamento dele. O Fracassou. que era? Um infoproduto, alguma coisa? O que era? Exato. Ensinando a ser interessante, a Isso. promessa dele. E Ser interessante no digital. Mas aí que tá o problema, a estratégia mas de aí conteúdo, eu ia pô, já dizer, começou já errado. começou né? errado, né? Exato, mas ele tem lá não sei quantos milhões de Sim, seguidores. tem, Né? Então tem, tá, mas tem, aquela quantidade de seguidores, elas são qualificadas pra comprar o produto que ele quer vender? Não eram. Nitidamente os resultados Aquilo vieram. se traduz em resultados? Exatamente. Ou E a até gente- pode se traduzir, mas tem que ser bem pensado. Muito bem pensado. Então, influencer. Quero ser influencer. Cara, tu quer ser influencer. O legal, hoje eu digo que uma influencer tem que trabalhar a marca pessoal. Porque daí ela não vai trabalhar com todas as marcas. Eu quero ser uma influencer fitness. Eu trago ali pro meu negócio valores, né? Minha visão de mundo, minha história. E todas as marcas que quiserem investir em mim como influencer, elas vão saber que eu vou representar, eu vou ser o rosto dessas marcas. E o meu público, quanto mais qualificado ele for, mais essas marcas Mais vão vender resultado ele vai através de levar mim, pra essa marca, exatamente. claro. Então, quem quer ser influencer também foca em ter um público de qualidade. E uma das coisas que a gente consegue fazer isso é através da criação de marca pessoal. Porque a minha marca vai comunicar muito bem, o meu público vai se conectar comigo, e aí pra eu fazer merchan pras marcas, vai ser muito mais fácil. E eu consigo cobrar mais. A pergunta que eu sempre faço, tu quer viralizar ou tu quer ganhar dinheiro? Né? Porque Quer resultado, não adianta nada tu fazer dancinha, né? Fazer Reels, fazer TikTok e atrair uma galera pro teu perfil, atrair 20 mil pessoas totalmente desalinhado com o que tu tá vendendo. Né? Claro, Perfeito. se tu for fazer Reels ou TikTok que estejam alinhados com o que o público tá buscando, sem problema algum. Aí tu tem que aproveitar a ferramenta, né, que tá entregando bem. Perfeito. Agora, fazer dancinha por fazer sem estar alinhado ao público é tiro no pé. É melhor tu ter 200 pessoas te seguindo do que 20 mil desalinhados. Perfeito. Bom, eu avisei antes, né? Infelizmente, Pô. sempre falta tempo. O papo tá ótimo, a gente tá indo pro final. As minhas próximas perguntas que bom que tu falou em dancinha, porque eu ia transcender. A gente falou muito do Instagram, né? E eu gosto de transcender o Instagram, porque não é só ele, né? Enfim, e eu queria transcender. Mas aí eu convido-os para uma próxima rodada, pra gente seguir esse assunto, Com que certeza. o tempo voou, foi top. Estamos indo pro final, infelizmente. Agradeço a presença de vocês, muito obrigado. Vou deixar aqui no final um momento jabá para vocês, porque é importante, eu acho válido isso. A gente tenta trazer pessoas que não só agregam para o nosso público, mas para os seus públicos, e eu acho que essa conexão é a coisa mais bacana do digital. Essa interação, enfim, essa possibilidade de migração de públicos, de colaboração. A gente aqui na Fórmula costuma dizer um mantra que a Fórmula não tem concorrentes, ela tem parceiros. Para determinados projetos, vocês até podem competir por tal produto ou serviço, mas para outros vocês podem se complementar. Então, assim, cara, traz os players para perto de ti, traz os players para junto de ti. Essa caminhada vai ficar mais rica, vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve, vai ficar mais rica. E tem público Rica de pra todo conhecimento mundo, e né? rica de resultado. E tem público para todo mundo. Então, momento jabá. Karen, vamos lá. Muito bem, então, em primeiro lugar, valeu, né? Foi muito legal estar aqui com vocês, conhecer também o pessoal. Pessoal que estiver aí nos assistindo, ouvindo, quiserem me seguir nas redes sociais, Karen Sica, Karen com K, Sica, S-I-C-A. Me seguem lá, coloquem aqui embaixo, ó, bonitinho, Vai né? aparecer, Vai ficar a equipe do bonitinho, pós né? aqui é pica das galáxias. Então, não esqueçam, se vocês quiserem transformar os seus negócios em potencial sucesso no digital, me chamem. Valeu! Felipe, Perfeito, Amanda, vamos lá. Quer que eu vá? Posso falar? Não, eu posso deixar uma lição aqui rapidinho? Claro! É uma lição pro pessoal de casa que está nos assistindo. Comecem com o que vocês têm, né? Por mais clichê que possa parecer, comecem com o que vocês têm, porque existem muitas pessoas lá fora se inspirando em vocês, com certeza, seja a pessoa que for que esteja escutando isso, e não guardar o conhecimento, não esperar estar pronto, não esperar estar perfeito, porque isso soa até um egoísmo. Um exemplo rápido, esses dias eu e a Amanda a gente encontrou nas poucas festas que a gente vai, um amigo nosso que chegou e nos falou que estava se inspirando em nós, que abriu o negócio dele e ia se mudar para Santa Catarina.
E a gente ficou assim, como assim? Como referência, assim, né? Como assim a gente é referência? Dá até medo. Né? Então a gente viu Dá um que peso, não. né? Tu Dá um cada peso. vez mais compartilhar conhecimento, porque tu pode mudar a vida de pessoas realmente com a tua experiência até aqui. Então a dica que eu dou é essa. Deixar essa lição para as pessoas comecem, depois aperfeiçoam, né? Perfeito. E me sigam lá, @Felipe com 2 L's Ramos, perfil da empresa, @branding.maeve. Sigam lá que tem muito conteúdo bacana. E é uma honra ter estado aqui, agradecer pelo convite. Show de bola. Amanda. Concluindo, basicamente para resumir tudo que eu acredito, é que a gente precisa entender de ser humano antes da gente entender de qualquer técnica, sabe? Eu acho que a gente consegue aplicar técnicas de marketing, de funil de conteúdo, de funil de vendas, de qualquer coisa, mas se a gente não entender do ser humano, se a gente não entende com quem que a gente está falando, tudo vai ser mais ou menos, sabe? Então, que é a minha paixão, estudar o ser humano de modo geral, então acho que isso é fundamental, entender que o nosso trabalho é servir ao outro, né? E a partir e quanto mais a gente serve, mais retorno a gente tem em relação a isso. Quem gosta eu sou apaixonada por assuntos de mente humana, de arquétipos, de simbologia, de marketing, de comunicação, de jornadas, amo falar de jornadas, montar histórias, eu sou apaixonada por isso. Então, quem gosta desse tipo de conteúdo também, pode me seguir nas redes sociais. O meu Instagram pessoal é amanda.carvalho, Amanda com 2 Ds, e Carvalho é CAA, né, Carvalho, então amanda.carvalho. E a nossa empresa, que o Felipe já falou, é branding.maeve, Maeve, M-A-E-V. E é isso, né? Muito obrigada. O editor vai facilitar a nossa vida e vai colocar Ah, o vai branding botar, mesmo, mais fácil, né? vai ficar mais fácil. Vai botar. Karen, obrigado. Felipe, obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Amanda, obrigado. Obrigada. Galera, Voltaremos. com certeza. Não, a gente vai fazer uma segunda rodada. Galera, espero que tenham gostado. Foi espetacular. Com certeza a gente se divertiu e a gente agregou muito conhecimento uns para os outros aqui. E com certeza esse conhecimento vai respingar em vocês aí. Eu espero que curtam, comentem, compartilhem. Foi um prazer estar aqui. O Fórmula Podcast é gravado direto dos estúdios da Fórmula Digital, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. Vem nos visitar, visita a empresa, visita as redes sociais. Aí a gente está aqui para te ajudar com resultados também. E cada vez mais criando essa comunidade. Né? Essa comunidade que interage, que tem propósito dentro da comunicação e do marketing, que não vende fórmula de bolo, isso que é importante, e que se enxergam, que assim a gente se enxerga entre a gente como parceiros. Isso é a coisa mais importante, com certeza. Até já, até o próximo episódio, foi um prazer, beijo!